Você já se perguntou por que sua alma parece tão seca, tão distante de Deus, mesmo em meio a uma rotina de orações e cânticos? Já sentiu como se houvesse uma porta de bronze entre o seu clamor e o trono da graça, uma barreira invisível que impede o fluir do poder celestial em sua vida? A resposta, meu amado irmão, minha amada irmã, pode estar oculta em uma disciplina esquecida, uma chave poderosa que os gigantes da fé usaram para abalar os alicerces do inferno e mover os céus, mas que nossa geração, embriagada pelo conforto e pela gratificação instantânea, tratou com desdém e indiferença. Falo do jejum, essa arma espiritual que não é um mero rito religioso, mas um grito de guerra da alma que anseia desesperadamente por mais de Deus. O jejum, muito além de uma prática piedosa dos cristãos ao longo dos séculos e antes disso dos santos que caminharam sob a sombra da antiga aliança, é um assunto que precisa ser tratado com a solenidade e a seriedade de uma doutrina bíblica fundamental. E nesses fundamentos da fé, nesses pilares que sustentam a nossa caminhada com Cristo, não podemos de maneira alguma deixá-lo de fora, como se fosse um detalhe opcional para os super-espirituais. A minha intenção aqui, com o coração ardendo, é trazer-lhe uma visão panorâmica, um resumo que seja como um mapa para um tesouro escondido, essencial para a sua jornada. Eu dediquei uma parte considerável da minha vida a estudar este tema, o que resultou em um livro inteiro intitulado A Cultura do Jejum, e eu o recomendo não apenas como uma aquisição ou uma leitura casual, mas como um manual para estudo profundo, uma ferramenta para a sua transformação. Gravei também um curso com inúmeras aulas, disponível em nossa plataforma na Escola Orvalho, para aqueles que desejam mergulhar ainda mais fundo. Contudo, aqui, neste momento, o meu objetivo é entregar-lhe o que é essencial, o que é básico, o que é o alicerce sobre o qual uma vida de poder e intimidade com Deus é construída. Dito isso, com o espírito preparado, quero convidá-lo a abrir as Escrituras comigo em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 33 até o 38. Este, em minha humilde opinião, é o texto do Novo Testamento, que talvez mais densamente reúna informações cruciais sobre o jejum. A palavra de Deus nos diz assim: Então eles disseram a Jesus: Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus faziam o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Quero tomar este texto sagrado como nosso ponto de partida, pois aqui vemos um grupo de pessoas, e os outros evangelhos nos revelam que eram discípulos do profeta João Batista, que se aproximam de Jesus. Eles não vêm com o coração aberto para aprender, mas com uma pedra na mão, com um espírito de crítica e comparação. Eles abordam o mestre com um comentário sobre o comportamento dos seus discípulos. E sejamos claros, meus irmãos, o comentário deles não era um elogio, não era uma palavra de edificação, era um confronto direto, uma acusação velada. Naquela cultura, confrontar o comportamento de um discípulo já era uma afronta direta ao seu mestre, uma forma de questionar sua autoridade e seu ensino. Imagine hoje se alguém chegasse para um pai ou uma mãe e dissesse: Olhe, os filhos de fulano são uma bênção, se comportam tão bem. Os filhos de Beltrano conhecem os limites e honram seus pais. Os de Ciclano são um exemplo de obediência, mas os seus... Oh, que adaga no coração! É evidente que o ataque não seria apenas às crianças, mas uma forma de responsabilizar e condenar os pais pela conduta de seus filhos. A queixa era precisamente esta: enquanto os discípulos de João Batista frequentemente jejuam e fazem oração,
Note a palavra frequentemente. Não era um evento raro, mas um hábito, uma disciplina constante. E os fariseus, mencionados também, jejuavam com uma regularidade metódica, 2 vezes por semana, como nos revela Lucas capítulo 18, versículo 12. Jesus mesmo nos conta sobre o fariseu que sobe ao templo para orar e, em sua soberba, orgulha-se de jejuar 2 vezes na semana. Aquilo não era uma exclusividade dele. A tradição nos informa que eles jejuavam às segundas e quintas-feiras. Era uma prática estabelecida, um ritual. Inclusive a Didaquê, o mais antigo catecismo cristão que conhecemos, um documento do 1º século, orientava os novos convertidos a jejuar nas quartas e sextas-feiras, justamente para que o jejum deles não coincidisse com o dos fariseus, a quem Jesus chamou de hipócritas, evitando assim qualquer confusão ou associação com um grupo que praticava a justiça própria. O que percebemos com esse comentário ácido é que Jesus não nega a acusação. Ele não responde: "O que vocês estão falando sobre meus discípulos comerem e beberem é uma mentira." Não. Jesus confirma: é um fato que neste momento eles não estão jejuando. Mas a resposta do Mestre transcende a superficialidade da pergunta. Ele não vai discutir apenas o que é o assunto do jejum, mas ele nos ensina sobre o quando. Ele declara profeticamente: quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Com essa frase, Jesus está selando um compromisso, estabelecendo que o jejum seria uma parte intrínseca da vida, da conduta e do comportamento de seus discípulos. Não apenas daqueles 12 que ele escolheu para caminhar ao seu lado, mas de todos os que viriam depois, de todos nós que hoje nos chamamos pelo seu nome. A Bíblia menciona outro grupo de 70 discípulos que também foram enviados por Jesus, e a sua palavra se estende a todos, sem exceção. E Jesus vai além do que e do quando. Nas entrelinhas de sua resposta, e por meio de uma alegoria poderosa que ele conta em seguida, ele sinaliza o porquê jejuar, a razão mais profunda e transformadora para essa prática. Portanto, fica absolutamente claro que o jejum não é uma relíquia do Antigo Testamento. Jesus não o praticou apenas em sua condição de judeu, debaixo da lei mosaica. Quando o Senhor Jesus responde e diz: "Quando o noivo for tirado", em cada uma de suas parábolas em todos os evangelhos, sempre que ele usou a figura do noivo, ele falava de si mesmo. Ele estava dizendo: "Quando eu for tirado." E ele não estava se referindo apenas àqueles 3 dias de ausência sombria entre a sua morte na cruz e a sua gloriosa ressurreição. Não. Ele falava do momento em que ele seria elevado aos céus, de todo o período da sua ausência física nesta terra, até o dia do seu glorioso retorno nas nuvens. Ele afirma categoricamente: naqueles dias, eles vão jejuar. Portanto, é uma verdade inegável, tão clara quanto a luz do meio-dia, que o jejum é para o nosso tempo, para a Igreja de Cristo hoje. Vejo com tristeza muitas pessoas, até mesmo líderes, tentando anular essa verdade, dizendo que o jejum é uma prática da antiga aliança, algo para quem ainda está debaixo da lei, para quem não compreendeu a profundidade da graça. Devo dizer com todo o amor e firmeza que essas afirmações são um grande e perigoso engano, uma bobagem teológica que serve apenas para justificar a nossa frouxidão espiritual e o nosso amor pelo conforto. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 16, Jesus instrui: "Quando jejuardes", ele nunca disse: "se por acaso jejuardes". Ele não tratou o jejum como uma opção, como um item num cardápio espiritual do qual podemos escolher ou não. E aqui eu quero tomar emprestadas as palavras do grande avivalista John Wesley, que ao comentar o Sermão do Monte, disse com sabedoria: "Ninguém orienta como fazer alguma coisa sem esperar que o orientado faça aquilo que está sendo orientado a fazer." Jesus não nos daria instruções detalhadas sobre como jejuar se ele não esperasse, com santa expectativa, que nós, seus filhos, jejuássemos. É um fato que no Novo Testamento, diferentemente do Antigo, não encontramos um mandamento no imperativo jejuai,
como havia na lei sobre o jejum do dia da expiação, uma vez ao ano. Mas para nós, que confessamos Jesus como Senhor e entendemos que o propósito da nossa vida é agradá-lo em tudo, a mera sinalização de um desejo do seu coração deveria ter para nós o mesmo peso, a mesma autoridade de um mandamento explícito. Lembre-se de Davi, quando no calor da batalha, ele suspirou, sinalizando um anseio por beber das águas de Belém. Alguns de seus valentes, homens cujo coração queimava de lealdade, ouviram aquele suspiro e não hesitaram. Eles arriscaram suas próprias vidas, enfrentaram o exército inimigo, apenas porque queriam agradar o seu rei, queriam satisfazer um desejo do seu coração. E nós, diante de Jesus, que não apenas suspira, mas sinaliza claramente sua expectativa, dizemos: não, isso não é uma ordem. Não importa o que ele espere ou como ele nos orientou, eu simplesmente não estou a fim de fazer. Que tipo de senhorio é esse? Não, meus irmãos, estamos falando de doutrina bíblica, de obediência e de amor. Muitas pessoas ainda questionam a validade do jejum para hoje, porque argumentam: Jesus até falou sobre isso, mas as epístolas não falam nada. Já me perguntaram inúmeras vezes: e o silêncio das epístolas? Eu costumo responder com outra pergunta: você está me dizendo que os apóstolos precisavam validar o que Jesus falou para que a palavra do Mestre tivesse peso? Se essa mensagem está tocando seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo, O Fogo que Consome, a Oração que Move os Céus e a Terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. Meus amados, estamos confundindo as coisas de forma perigosa. São os apóstolos que precisavam ter suas palavras e ministérios validados por Jesus e não o contrário. A autoridade final e suprema é a de Cristo. É por isso que, depois de ressuscitado, durante 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos e os instruiu a respeito do reino de Deus. Ele estava calibrando a mensagem, alinhando o entendimento deles, preparando-os para a missão. E o apóstolo Paulo, que não estava entre os 12 originais que se considerava um abortivo nascido fora de tempo, mais tarde declara com convicção: eu vos entreguei o que também recebi do Senhor. Ele recebeu revelação direta de Cristo sobre os mistérios do Evangelho. Portanto, em primeiro lugar, a premissa de que há um silêncio absoluto nas epístolas sobre o jejum é falsa. Mas, ainda que houvesse, isso jamais anularia a declaração explícita de Jesus. Pensemos nisto. Jesus foi taxativo sobre a urgência de pregar o Evangelho de uma maneira muito mais direta do que muitas epístolas, e nenhum de nós, em sã consciência, deixa de pregar o Evangelho porque não encontra uma ordem repetida em cada carta apostólica. Simplesmente entendemos que o Senhor Jesus comunicou a sua vontade. Ele nos deu a grande comissão, e os apóstolos viveram e ensinaram em conformidade com ela. Havia questões sobre sua morte e ressurreição que ele mesmo disse que o Espírito Santo viria para esclarecer e guiar a igreja em toda a verdade. As epístolas, portanto, expandem e explicam a obra consumada na cruz, mas jamais invalidam o que Jesus ensinou antes. Não há nada que justifique essa suposta ideia de que os ensinos de Jesus precisavam ser autenticados pelos apóstolos. Dito isto, repito, não é verdade que as epístolas fazem total silêncio. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5, o apóstolo Paulo, ao descrever as provas do seu ministério, menciona nos jejuns, usando o plural para indicar uma prática recorrente em sua vida. Já ouvi pessoas tentando distorcer isso, argumentando: não, ele estava falando de jejum forçado de quando passou fome. Eu digo: negativo. A própria Bíblia faz uma distinção clara entre uma coisa e outra. No mesmo livro, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, falando dos momentos de privação e dificuldade, Paulo diz: em fome e sede. Mas logo em seguida, ele acrescenta: em jejuns, muitas vezes. Fome é a ausência de comida por falta de opção. Jejum é a abstinência voluntária por uma escolha deliberada.
é uma autonegação com um propósito espiritual. E precisamos entender que até mesmo o nosso corpo reage de forma completamente diferente a essas duas situações. Eu conversava com um médico piedoso outro dia e perguntei: por que alguns na área médica e nutricional ainda são tão contrários ao jejum? E ele me respondeu algo que abriu meus olhos. Porque eles confundem as pesquisas sobre jejum com as pesquisas sobre inanição e fome. Quando ele disse isso, eu o olhei surpreso e falei: mas não é a mesma coisa? Ele respondeu: de jeito nenhum. A fome, o não comer por não ter o que comer, envolve um fator de estresse altíssimo. Toda a resposta hormonal do corpo é negativa. É uma resposta de pânico e sobrevivência. E ele continuou: você mesmo tem visto em seus jejuns prolongados, e nós temos acompanhado isso com estudos detalhados, o quanto eles te fazem bem, o quanto eles promovem a saúde e a renovação celular. E nós estamos mapeando e documentando isso. Ele concluiu de forma brilhante: se não fizermos essa distinção fundamental entre a abstinência voluntária e a privação forçada, de fato, vamos confundir tudo e chegar a conclusões erradas. Agora, o mesmo apóstolo que mencionou jejuns no plural não apenas falava, mas praticava. Atos capítulo 9, versículo 9, nos relata que ele jejuou por 3 dias logo após a sua dramática conversão na estrada de Damasco. Atos capítulo 13, versículo 2, nos mostra Paulo, presente em um grupo de profetas e mestres na igreja de Antioquia, que separou um tempo para ministrar ao Senhor e jejuar. Foi nesse ambiente de busca intensa que o Espírito Santo os comissionou para a primeira viagem missionária. Em Atos capítulo 14, a partir do versículo 21, nós vemos Paulo e Barnabé voltando para visitar as cidades onde haviam estabelecido igrejas. E no versículo 23, lemos que eles estabeleciam presbíteros, os líderes espirituais dessas novas igrejas entre os gentios. E preste atenção nisto: eram gentios convertidos. Não estamos falando de judeus que jejuavam por causa da lei do Antigo Testamento. Eles já haviam ensinado e estabelecido a prática do jejum como parte da vida da igreja. Além disso, o apóstolo Paulo nos exorta: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ora, Jesus jejuou, Paulo jejuou, e ele nos pediu para que o imitássemos como ele imita a Cristo. Ele nunca estabeleceu uma exceção, nunca disse: olha, imitem-me em tudo, menos no jejum. E nós, com que autoridade, vamos inventar um suposto silêncio nas Escrituras para anular as palavras claras de Jesus e o exemplo vivo dos apóstolos? Esse é o tipo de argumento que uma mente honesta e um coração que busca a verdade não podem engolir. Agora, é verdade que Jesus não nos deu um manual de regras detalhado. Ele não foi claro sobre a periodicidade, sobre a duração ou sobre os tipos de jejum, e falarei sobre isso adiante. Mas essa ausência de regras não é uma licença para a negligência, mas um convite à dependência do Espírito Santo. Em segundo lugar, quero explorar com você uma questão vital: quais são os verdadeiros efeitos do jejum? Algo que aprendi em minha caminhada, ainda na adolescência, é que o jejum não muda Deus. Deus é imutável em seu caráter, em seu amor e em seus propósitos. O jejum muda a nós. E quando falamos de mudar a nós, estamos falando de uma transformação que abala as nossas estruturas mais profundas. Mas antes, precisamos entender o que o jejum não é. Ele não é uma espécie de barganha com o céu. Não é uma moeda de troca para comprar favores divinos. Não é um ato meritório que nos torna superiores aos outros, especialmente porque a maioria, infelizmente, já não jejua. Há algum tempo, fiz uma enquete em minhas redes sociais e cerca de 26 mil pessoas responderam. Eu perguntei: quem já fez pelo menos um dia completo de jejum, 24 horas em sua vida? Eu não estava nem perguntando sobre regularidade. Eu só queria, como se diz, medir a febre do povo de Deus. E para minha tristeza, quase 60% respondeu que nunca havia feito um único jejum de 24 horas na vida. Depois, fiz uma segunda pergunta: quantos já jejuaram de 3 a 7 dias? E o resultado foi ainda mais alarmante. 86% sinalizaram nunca ter tido uma experiência com um jejum
que já podemos classificar como prolongado. Esses números, meus irmãos, revelam uma negligência espiritual alarmante em nosso meio. E dos poucos que ainda jejuam, muitos o fazem com a mentalidade completamente equivocada, tratando-o como uma penitência. Ouve-se por aí expressões como temos que pagar o preço, temos que fazer um sacrifício, quase como se por nosso próprio esforço e sofrimento pudéssemos conquistar algo de Deus. Eu não nego que o jejum produz resultados e nos leva a recompensas. O próprio Jesus, ao falar sobre a esmola, a oração e o jejum, afirmou que o Pai que vê em secreto nos recompensará. Então, o jejum tem resultados? Sim, inquestionavelmente. Mas precisamos entender que esses resultados não vêm por um ato de mérito nosso. Tudo o que recebemos de Deus, cada bênção, cada avanço espiritual, é uma expressão da sua maravilhosa graça, que se apropria por meio da fé e não por obras. Para entender o verdadeiro porquê, a essência do poder do jejum, precisamos voltar àquela passagem de Lucas capítulo 5, ou Mateus capítulo 9, ou Marcos capítulo 2. Nos 3 evangelhos sinóticos, que narram a vida de Jesus de uma perspectiva semelhante, em todos os 3, imediatamente após a discussão sobre o jejum, Jesus introduz a mesma e poderosa alegoria. Qual é a parábola que ele apresenta com 2 roupagens diferentes? Primeiro, no versículo 36 de Lucas 5, ele diz: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocá-lo sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Basicamente, com uma simplicidade desconcertante, Jesus está nos ensinando uma verdade espiritual profundíssima. O novo de Deus, a vida nova que Ele nos oferece em Cristo, não pode ser adaptada, costurada ou remendada em uma estrutura de vida velha. O novo de Deus exige uma roupagem inteiramente nova, que deve substituir por completo a antiga. O apóstolo Paulo ecoa essa verdade em Efésios capítulo 4, quando nos exorta a nos despirmos do velho homem e de seus comportamentos corruptos, como quem tira uma roupa suja, e a nos revestirmos do novo homem, criado segundo Deus em justiça e santidade. Pensando com a mentalidade daquela época, onde a maioria das pessoas possuía pouquíssimas peças de roupa, Jesus pinta um quadro vívido. As roupas se rasgavam, eram remendadas vez após vez. Para alguém cuja única veste estava nesse estado, se uma pessoa generosa oferecesse uma roupa nova, o que a lógica mais elementar sugeriria? Descartar a velha e vestir a nova. Jesus está dizendo que ninguém, em sã consciência, pegaria a roupa nova e diria: não, é muito pano novo, eu só tenho alguns buracos aqui. Deixe-me recortar só um pedaço para remendar a minha roupa velha. Quando Jesus diz ninguém faz, ele não fala de uma impossibilidade física, mas de uma falta de bom senso. E se ele ensina isso, é porque ele sabia que no campo espiritual, muitos de nós faríamos exatamente essa escolha tola, a de tentar viver de remendos, em vez de buscar o renovo completo. O Evangelho não é um remendo para a nossa velha vida, é uma vida inteiramente nova que substitui a antiga. A próxima ilustração, a dos odres, reforça o mesmo princípio. O odre era uma bolsa de couro, usada para transportar líquidos, especialmente o vinho. Havia uma lógica poderosa por trás disso. Os povos antigos descobriram que, ao colocar o suco de uva recém-espremido dentro de um odre novo e lacrá-lo, o processo de fermentação, que é natural, acontecia de forma controlada. Durante a fermentação, gases são liberados, e o couro novo, sendo flexível e elástico, expandia-se para acomodar essa pressão. O suco se transformava em vinho. Jesus então diz que ninguém colocaria o vinho novo, que ainda vai fermentar e expandir, dentro de um odre velho. Por quê? Porque o couro velho já está ressecado, rígido, sem elasticidade. No momento em que a pressão da fermentação começasse, o odre velho arrebentaria. E Jesus conclui: perde-se o odre e também o vinho. Mais uma vez, ele está gritando para nós: o novo de Deus não cabe, não se adapta, não pode ser contido por uma estrutura velha de vida.
O que você e eu precisamos entender desesperadamente é que um dos resultados mais poderosos do jejum está ligado a essa verdade. Ele é uma ferramenta divina para nos ajudar a quebrar a estrutura do odre velho, a mortificar o velho homem, para que o vinho novo do Espírito Santo possa encher e fermentar em nós sem quebrar-nos. Quando a Bíblia fala de santificação, ela apresenta uma única forma de lidar com a nossa velha natureza: a mortificação. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, nos ordena: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Toda transformação que nos alinha com a vontade de Deus está condicionada a duas coisas: a mortificação da carne e a renovação da mente. E o jejum, meu irmão, tem um impacto direto e profundo nessas duas áreas. Oferecer o corpo como sacrifício vivo é um paradoxo. Sacrificar é matar. Como pode ser vivo? Paulo está dizendo que não devemos matar literalmente o corpo, mas devemos matar a força da carnalidade que opera nele, a inclinação para o pecado. Colossenses capítulo 3, versículo 5, é ainda mais direto: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A mortificação é o exercício do domínio próprio sobre os desejos e apetites da carne. E o jejum é a ferramenta mais intencional e poderosa para isso. A própria palavra grega para jejum, nesteia, significa literalmente não comer. Ao nos abstermos voluntariamente daquilo que é essencial para a nossa sobrevivência física, a alimentação, estamos declarando guerra contra o domínio dos nossos instintos mais básicos. Estamos dizendo ao nosso corpo, à nossa alma e ao mundo espiritual: quem governa a minha vida não são os meus apetites, mas é o Espírito de Deus. Essa prática mexe com a nossa estrutura. E quando o jejum é combinado com a oração, sua irmã gêmea, ele tem o poder de não apenas enfraquecer a velha natureza, mas também de transformar a nossa maneira de pensar, de renovar a nossa mente. O centro de gravidade da sua vida muda. Em vez de ser puxado para baixo para as coisas terrenas, você começa a ser atraído para cima, para as coisas do alto, onde Cristo está assentado. As coisas materiais perdem o seu brilho e o seu poder sobre você. A capacidade de vencer o pecado é acentuada, não por mérito, mas porque você se posicionou para receber a graça e o poder que fluem dessa disciplina espiritual. Finalmente, em terceiro e último lugar, quero falar sobre a prática do jejum. É impressionante como as pessoas anseiam por regras, por um manual de instruções. É claro que certas coisas na vida exigem regras. Paulo mesmo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Mas o jejum, em sua essência, não é sobre regras, é sobre propósito e relacionamento. Por isso eu costumo dizer: o meu jejum, as minhas regras, não em um sentido de rebeldia, mas de liberdade guiada pelo Espírito. Jesus não definiu a periodicidade, a duração ou o tipo de jejum, e isso é maravilhoso, pois ele nos deu a liberdade de escolher e principalmente de aprender a ouvir e a seguir a liderança do Espírito Santo. Foi o Espírito que guiou Jesus ao deserto para jejuar por 40 dias. O mesmo Espírito que o guiou pode e quer nos guiar hoje. Se ele não lhe der uma instrução específica, você tem liberdade para escolher. Existem diferentes tipos de jejum. O primeiro é o jejum parcial, como o de Daniel, que por 21 dias se absteve de carne, vinho e manjares desejáveis. E não se engane, esse jejum teve um resultado poderoso. Um anjo veio e lhe disse: tua oração foi ouvida. Havia também o jejum de João Batista, com uma dieta restrita. Esse tipo de jejum, geralmente mais longo, envolve a privação de certos alimentos, não de todos. Depois temos o jejum normal, ou total de alimentos, como o de Jesus no deserto, onde a Bíblia diz que ele não comeu por 40 dias, mas não diz que ele não bebeu água. A água é essencial à vida, e este é o tipo mais comum de jejum prolongado. E há o jejum absoluto, sem comer nem beber, como o de Ester
e o do povo de Nínive. Este, por razões óbvias de sobrevivência, geralmente é limitado a 3 dias, a menos que haja uma intervenção sobrenatural, como com Moisés no monte. A Bíblia não define o tipo, a periodicidade ou a duração. Temos exemplos de jejuns de parte de um dia inteiro, de 3 dias, 7, 14, 21 e 40 dias. Essa diversidade é um convite para que cresçamos nessa disciplina. Ninguém começa correndo uma maratona. Comece pulando uma refeição. Depois, tente um dia inteiro. Desenvolva uma cultura de jejum em sua vida. Não tenha medo de falar sobre isso para edificar e instruir outros, como o próprio Jesus fez ao contar sobre sua experiência. O jejum é uma prática para o nosso tempo, uma arma poderosa que não pode ser negligenciada. Que Deus abra o seu entendimento e coloque em seu coração uma santa urgência para buscar a face dele através desta disciplina que pode revolucionar a sua vida espiritual. Que a sua alma sedenta encontre nele a fonte de águas vivas e que a sua vida se torne um odre novo, flexível e pronto para ser cheio até transbordar do vinho novo do Espírito Santo. Se esta mensagem incendiou o seu coração, eu te convido a se inscrever agora mesmo aqui no canal Conexão Divina, para que você não perca nenhuma das palavras que Deus tem para a sua vida. Deixe o seu comentário abaixo. Me diga o que o Espírito Santo falou com você ou qual foi o seu maior aprendizado. E por favor, não guarde esta bênção só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa desesperadamente ouvir esta verdade hoje.